E aí, já está todo mundo aqui? Todo mundo preparado? Muito bem, gente. Que alegria estar aqui com vocês. Bom, primeiro eu quero agradecer por você ter aceitado esse convite. Vocês estão por aqui para ouvir um pouquinho a respeito de uma sugestão, de uma orientação aqui do professor Walter a respeito de planejamento financeiro. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso evento bem planejado. É isso aí, gente, bem planejado, que nós preparamos com bastante carinho, com bastante cuidado, para trazer informações para melhorar a sua vida, né? Melhorar a sua qualidade de vida financeira e ajudar você que está pensando em comprar uma casa, comprar um carro. Bom, toda família quer comprar aí seus bens, quer ter aquele patrimônio. E nós vamos trazer aqui uma oportunidade que, na verdade, não é nova, né, gente? É nova? Não, não. Nós vamos falar a respeito de consórcio aqui, que é algo bastante já falado ao longo do tempo. E eu quero trazer alguns detalhes para que você possa ver se esse caminho é um caminho interessante para que você aumente seu patrimônio e conquiste seus sonhos, por que não? Não é isso? Bom, gente, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Walter Clache da Silva, eu sou professor de finanças e nas faculdades aqui da região, em outros lugares também onde a gente já atuou. E eu sou doutor e mestre em finanças pela FEA USP, né, de São Paulo, e trabalho na área financeira desde 1998. Vou até contar um pouquinho dessa história para vocês hoje aqui. Meus alunos estão cansados já de saber, né? Mas você que talvez nunca tenha me visto, eu quero conversar um pouco sobre a minha história e trazer o motivo pelo qual eu vim conversar com vocês nesse momento aqui. Maravilha, gente? Todo mundo junto? Gente, para conversar a respeito de planejamento financeiro, a respeito de aquisição de bens, de aumento de patrimônio, eu preparei, na verdade, né, um material aqui bem simples, bem objetivo, para que a gente possa se guiar. Tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, aí vocês me falam se também tem que ver se o som tá ok, né? Qualquer coisa que falhar no som aqui, me dá um feedback, porque desde a pandemia que a gente faz essas aulas online, né? Então a gente vai checando aí som, vai checando imagem. Beleza? Dá para ver? Todo mundo está vendo? Valores múltiplos, gente. Na verdade, aqui, para quem me conhece, a empresa, né, da qual eu faço parte é Valores Múltiplos, que é uma empresa voltada para orientação financeira, para treinamento, para reorganização. E a Valores Múltiplos, em parceria com a Parabéns Cred, está agora aqui trazendo para vocês essa prestação de serviço, essa orientação e também sugestão para que você possa repensar a sua vida financeira e fazer seu planejamento de aquisição de patrimônio. A Parabéns é uma empresa ligada à Rodobens e trabalha com consórcios de todos os tipos. Então, nós juntos nessa parceria, eu vou contar também para vocês como é que surgiu essa parceria. Nessa parceria, nós estamos aqui numa nova empreitada. Né? Quem me conhece, eu trabalho com ensino, com pesquisa, com treinamento e muito com orientação financeira para empresários e para famílias que querem se organizar. Então, nós estamos aqui, nesse momento, trazendo para vocês o bem planejado. Bom, uh, pergunta, gente. Pensa aí. Pensa aí. Você já pensou em ter uma casa nova? Ah, Walter, eu não tenho nem casa ainda. Bom, tudo bem. A sua primeira casa? Já pensou em ter um carro novo? Trocar seu carro periodicamente? Se você, por exemplo, é empresário, gente, eu vou pegar uma minha canetinha aqui, que daí eu acho que dá e começar a gente conversar. Um empresário, por exemplo, da área de transportes, ó, que tem os caminhões. Já pensou em trocar os caminhões com uma certa frequência? Geralmente, o que que a gente faz para tudo isso? Para ter um apartamento na praia, para ter uma casa nova?
Se a gente tem o dinheiro, a gente vai e compra à vista. Beleza? Tudo bem? É isso aí, a gente vai e compra à vista. Se a gente não tem o dinheiro, o que que a gente faz? Vai e faz um financiamento bancário, que é uma opção muito interessante para que você tenha sua casa, seu apartamento, sua máquina, né? O seu veículo, seu caminhão, né? No caso aqui eu trouxe uma frota de caminhões, para que você tenha agora. É uma maneira de você conseguir o bem agora, fazendo financiamento, pagando juros tradicionais. O que nós vamos apresentar agora para vocês, gente? Como que nós poderíamos conseguir tudo isso? E muito mais, eu digo, uma viagem, se você quer fazer algum tipo de procedimento de cirurgia plástica, né? Tem até para isso também. Como nós podemos fazer para adquirir os nossos bens, realizar os nossos sonhos, sem pagar, por exemplo, a quantidade de juros que é ofertada no mercado por meio das linhas de financiamento. É sobre isso que nós vamos falar aqui, essa possibilidade de você adquirir seus bens de uma forma mais barata e eu digo até mais estratégica. Ok, gente? Vamos lá? O que que se fala hoje em dia sobre consórcio? Olha só que interessante, gente. O mercado de consórcio no Brasil, ele quebra recorde, tá? Dos últimos 60 anos. Então, é um recorde aqui de número de pessoas participando de consórcio. Isso aqui saiu na Exame, olha. Saiu na Exame. Ah, Walter, essa notícia é velha, de 2021. Calma, que eu já vou falar para vocês por que que estamos trazendo essa notícia de 2021. Tá? Então, em 2021, que foi ali o segundo ano de pandemia, a gente vê que os consórcios eles começaram a ser cada vez mais procurados. Tá? E um dos principais motivos foi a alta da taxa Selic. Já já vou mostrar para vocês o que aconteceu com a taxa Selic. Walter, o que é a taxa Selic? Gente, a taxa Selic é a taxa básica da economia. É por meio dela que os juros sobem ou caem. Se a taxa Selic sobe, os juros sobem. Se ela cai, os juros caem. Então, a Selic começou a acelerar desde 2020, 21, 22, acelera assim, ó, tem crescido, e com isso os juros ficaram mais caros, as taxas de juros ficaram mais altas. E em junho de 2021, ó que interessante, 8 milhões de consorciados no Brasil, isso 9,5% a mais do que 2020. E a gente não está falando só em relação a 2020, em relação aos últimos 60 anos, gente, é bastante tempo, né? É bastante tempo. Olha, outra notícia interessante, da Exame de novo, volta. É um veículo conceituado. Olha que curioso. A Exame, claro, ela está trazendo uma notícia da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, que é uma autoridade no assunto. Em 2022, março aqui, né? Eu estou grifando aqui, gente, ó. Novamente, né, houve recorde, né, de consórcios. No caso aí, a maior venda de cotas comercializadas. Só em março do ano passado, foram 305 mil novas adesões. Bastante, né, gente? Bastante. E, de novo, aqui está falando que o total de consorciados é um dos maiores em 60 anos. Muita gente, muita gente. Ó, notícia de 2021, notícia de 2022, e justamente no momento que nós estamos com uma aceleração de taxa de juros. E quando se pega, pessoal, dados mais específicos, e aqui da ABAC, né, Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, o sistema de consórcios, ele cresceu no ano, agora o ano fechado de 2022, não só um mês, 13,6%. 13,6%. Em 2021 para 2022, gente, foi o maior salto, tá? Em vendas de novas cotas, foi justamente 3,6, 327 mil cotas. Agora, em termos de cartas de crédito, ou seja, o consórcio ele foi e ofereceu carta de crédito para as pessoas.
Em 2021, foram 222 bilhões. Gente, isso é muito dinheiro. Em 2022, foram 252 bilhões de reais em cartas de crédito concedidas. Isso deu um crescimento de 13,4%. Então, nós estamos falando, gente, de bastante crescimento recente, mostrando ali uma oportunidade para você, no mínimo, olhar para isso. Ó, e essa notícia aqui, gente, isso aqui foi trazida pela própria associação, foi de fevereiro desse ano. Olha, fresquinha essa notícia. E por que que eu estou trazendo essas notícias desde 2021? Isso aqui, gente, nós buscamos do site do Banco Central. Ó, isso aqui é a fonte Banco Central do Brasil. Ó, agora eu vou trocar de canetinha, vamos colocar uma amarela para ficar mais legal de você enxergar. Aqui é o início da pandemia. No início da pandemia, a gente estava com uma taxa Selic, juros da economia, na ordem de 2% ao ano. 2% ao ano. Perceba que na medida que a taxa Selic, opa, eu sumiu minha caneta, agora apareceu. Ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Nós estamos hoje em 13,75% ao ano, que é esse patamar aqui, ó. Esse patamar aqui, ó, será que eu consigo escrever? 13,75. Dá para ver, né? Próximo de 14% ao ano. Foi justamente nesses últimos anos que houve uma aceleração da busca de consórcios. Mas por que que as pessoas buscam consórcio? Um dos motivos é esse aqui: alta taxa de juros no Brasil e por causa dos financiamentos. Mas olha só, eu peguei taxa de juros aqui da Selic desde 2010. Ó, vocês estão percebendo aqui no começo do gráfico? Em 2010, gente, a taxa Selic, olha, batia 12%, depois caiu para baixo de 8%, depois aqui 2013, 14, 15, voltou ao patamar até mais alto, parece que hoje, né? Caiu, caiu, caiu. Então, aqui no Brasil, nós temos uma montanha russa de variação de taxa de juros. E isso daí oferece bastante incerteza para quem vai buscar crédito, principalmente de um prazo maior. Tá? Então, gente, observar o cenário, por que que eu trouxe aquelas notícias ali de 2021, 22, e eu estou mostrando que desde 2020 tem acelerado aqui a taxa de juros. Bom, mas tem mais. E aí tem alguns detalhes bastante curiosos. Ó, o Jornal da Globo trouxe notícias da BAC. Está vendo a BAC, a Associação Brasileira de Administradores de Consórcio? Ela está em todo lugar, né? Quando é uma autoridade, ela aparece em todo lugar. Está falando aqui consórcios para carros, motos e imóveis, cresceu 12,1% em 2001. Aqui ele concentrou consórcio para esses tipos de bens. Tá? Foram vendidas mais de 1 milhão de novas cotas. Cotas é quando você compra o consórcio, a gente chama, você compra uma cota de consórcio. Já já vamos explicar aqui por que que é uma cota. Tá? Aqui está falando que para esses bens aqui é o melhor resultado dos últimos 10 anos. E no global, a gente está falando de melhor resultado dos últimos 60 anos, se pegar todos os tipos de consórcio, e não só carros, motos e imóveis. Vamos mais um detalhe aqui, ó. Você que é empresário, você que precisa de caminhão, tá? E a frota rodoviária, né? O modal rodoviário movimenta o Brasil. Isso aqui saiu na Super Top Motor, tá? É que o consórcio de veículos pesados cresceu 65% em 2022. Que lá a gente estava falando nessa notícia anterior, só de carro, moto e imóveis. Quando você junta caminhão, ó, só olhando o caminhão, 65%. Gente, e empresário que faz consórcio de caminhão não é aquela pessoa que está se aventurando. É porque ele fez as contas, ele está utilizando aquilo para negócios. Ok? Então, essa é uma notícia que também saiu esse ano sobre consórcios. E tem mais um detalhe bastante curioso aqui. Ó, isso saiu na Folha Metropolitana, uma informação bastante curiosa. Essa informação aqui foi da Sara Pedrosa, diretora de operações da Âncora Consórcios. Segundo ela, gente, o sistema de consórcios respondeu por 3,9% do PIB do Brasil em 2020. É uma notícia um pouco mais antiga, mas é só a gente pegar e fazer as contas. Quanto o consórcio impactou em 2021, 2022, o PIB
o consórcio é uma fatia importante da riqueza do Brasil. Ok, gente? Bom, antes de tudo, deixa eu falar com vocês um detalhe. Tem gente que está falando, Walter, é legal que você está falando desse trem aí, tá? Mas o que que é consórcio? Afinal de contas, o que que é consórcio? Tá? Consórcio, gente, vamos conversar aqui. Você se junta com outras pessoas para comprar um bem, para comprar um caminhão. Vamos supor, eu sozinho não consigo comprar um carro hoje. Aí eu convido outras pessoas, tá? Vamos supor que eu convide outras 400 pessoas. Eu sou parte dessas 400 pessoas. E todo mundo paga uma parcela da compra desse carro. Daí o que a gente combina? Todos os meses nós vamos sortear um carro, né? Uma carta de crédito. Então, todos os meses, alguém vai poder tirar o carro. Às vezes sorteia uma pessoa, duas pessoas, tá? E às vezes a pessoa que tem entrada, ela fala, olha, eu já tenho uma parte desse carro, eu queria dar um lance para comprar o carro, tá? Então, o que que é o consórcio? É um grupo de compras, gente. É como se fosse um autofinanciamento. As pessoas estão se financiando. É o próprio dinheiro das pessoas que é utilizado para comprar esse consórcio. Tem algumas questões aí. As pessoas trabalham. Como é que alguém vai ficar administrando esse grupo de consórcio? Então, surgem empresas especializadas no mercado em administrar esses grupos de consórcio. Olha só que beleza. Entenderam, gente? Tá? Então, nós estamos falando aqui de um tipo de empresa que é administradora de consórcio, que as pessoas vão até ela, tá? Para quê? Para comprar bens. E elas se tornaram especializadas. Tá? Eu vou falar de uma empresa aqui para vocês, que é uma empresa que eu tenho até uma, uma memória profissional, até afetiva, por causa da minha história, que eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. Então, consórcio é uma compra em que você se junta com as pessoas, e aí, para administrar tudo isso, alguém vai fazer e você paga uma taxa administrativa para quem vai administrar isso. Por isso que a gente fala que em consórcio não tem juros. Consórcio tem taxa de administração de quem está administrando esse grupo. Ok? Beleza, gente? Então, para quem não conhece consórcio, só aí uma ideia geral para que você possa começar a olhar para esse mercado, começar a olhar para essa oportunidade. Bom, por que eu trouxe o Unibanco aqui? Gente, para quem já me conhece sabe que eu estudei na Universidade Federal de Viçosa. Saudosa época, né, de faculdade. Já faz bastante tempo. Estou falando década de 90, gente, século passado. E quando eu acabei a faculdade, eu participei de vários processos seletivos. E um dos processos seletivos que eu participei foi do Unibanco. Exatamente, do Unibanco. E o Unibanco, na época, ele selecionou, eu nem sabia que era isso, tá? Aquele processo seletivo para trainee, que ele pega recém-formados para entrar no cargo direto de gerência. E eram milhares de candidatos, né, participando desse processo, eu era um deles, eu nem acreditava que ia conseguir passar nesse processo, enfim. Por algo misterioso do universo, estava eu lá no Unibanco. Né? Porque eu não tinha trabalhado nunca em banco, eu nunca tinha trabalhado na área financeira, isso era 1998. E lá no Unibanco, eu entrei como gerente, recém-formado, eles deram 6 meses de treinamento, né? Uma empresa maravilhosa. Hoje, agora, é Itaú Unibanco, né? O Itaú e o Unibanco se fundiram, né? E eu tinha um monte de meta para bater. Gerente, entrei como gerente, tinha lá meus 20 e poucos anos, entrei como gerente, tinha um monte de meta para bater. Meta de abertura de conta corrente, meta de abertura de venda de cartão de crédito, de investimentos, meta de seguro de casa, de carro, seguro de vida, de previdência. Gente, 1.000 metas, gerentes de banco. Se você é gerente de banco e está me ouvindo, você sabe que tem muita meta. Tá? E outra coisa, se seu gerente fica te ligando para vender as coisas, é porque ele é muito pressionado, gente. Tem muita coisa para fazer, um monte de meta para bater. Pois é, gente. Com base nessas metas, o gerente é avaliado. E uma das metas era de consórcio. Isso, consórcio.
tinha consórcio, principalmente ali era de veículos, o foco. E o Unibanco, agora deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui é uma notícia de 2000. Eu estava no banco há um ano e pouquinho, né? Eu entrei no final de 98. E em 2000, eu trouxe essa notícia. Olha, Unibanco e Rodobens, da Folha de São Paulo, criam uma empresa de gestão de consórcio, tá? Aí, essa empresa de gestão de consórcio, ela possibilitava que o Unibanco oferecesse um produto para os seus clientes, que era o consórcio Rodobens 30 horas. E a gente tinha meta para bater desse consórcio. E aí o que acontecia? Como nós tínhamos muitas metas para bater, que a gente oferecia para os clientes, oferecia para vários clientes, alguns que a gente entendia que tinham perfil e oferecia. E muitos clientes acabavam, vamos ser sinceros, comprando consórcio porque gostava, não é para agradar a palavra, mas porque gostava de mim, gostava do meu serviço, gostava dos serviços dos gerentes. E então esse tipo de venda de consórcio acontecia na época. Lá, nossa, há muito tempo, né, gente? Estamos falando de 30 anos atrás. O tempo passou. Só que hoje os consórcios ainda são vendidos em bancos. E, bom, não, tem coisas que não são muito diferentes do que eram, tá? Ó, gente, aqui eu tô vendo, tá Folha de São Paulo, maio de 2023, tá? É porque é do site da Folha, mas essa notícia aqui é de 2000, tá? Tô vendo agora aqui. Essa notícia aqui é de 2000. Então, gente, o que acontece? Ah, a venda de consórcio, ela fica muito com a visão das pessoas de consórcio em banco, de que comprei consórcio para ajudar o gerente, e muita gente não entende o consórcio. Aí o que acontece? As pessoas vão desistindo dos grupos de consórcio porque compraram sem serem o perfil. E aí, você ouve falar, quando compra consórcio, é difícil ser contemplado, o consórcio não tinha dinheiro para pagar a carta de crédito. E por que que essas coisas acontecem? Porque a administradora do consórcio, muitas vezes, ela não é especializada naquilo como uma administradora mais antiga. Tá? Então, tem administradoras que elas são mais jovens, tem administradoras que elas são mais antigas, tem administradoras ligadas a banco, administradoras que não são ligadas a banco, que têm as suas diferenças de expertise, de conhecimento na área de consórcio. Quando você participa de um grupo de consórcio que é saudável, todas as pessoas pagam em dia, gente, se o consórcio é de 5 anos, 6 anos, ninguém vai praticamente ficar lá para o último ano para pegar seu bem, último mês. As pessoas acabam conseguindo seus bens antes, por lance ou sorteio. Tá? Então, o grande problema que nós temos em consórcio é que as pessoas não, primeiro, não conhecem consórcio. Segundo, têm a visão de consórcio por meio só dos bancos. E terceiro, as pessoas muitas vezes não são o perfil para adquirir aquele consórcio. E eu quero trazer para vocês agora que nessa nossa conversa, dessa parceria, eu quero contar para vocês por que, que eu estou aqui falando sobre consórcio, valores múltiplos e parabéns. Há alguns meses, o Danilo, esse rapaz simpático que está aqui é o Carlos, né? Bonitão que está aqui na frente, e esse outro bonitão que está aqui na cadeira mais ao fundo. Eu conversando com o Danilo, ele me falou a respeito de consórcio, que ele estava trabalhando com consórcio, e a gente começou a conversar. E eu revisitei esse tema do consórcio, porque, sinceramente, gente, mesmo eu, com minha experiência, sendo professor, tendo mestrado, doutorado, eu não tinha revisitado esse tema de consórcio nos últimos anos. E eu voltei a olhar para esse tema do consórcio e comecei a analisar empresas de consórcio. E o Danilo e o Carlos, eles estão ligados a uma empresa de consórcio, que é a Rodobens, que é a mesma empresa lá da minha época do banco. Tá? E a Rodobens é uma empresa que ela tem décadas e décadas de administração de consórcio. Ela se especializou nisso de tal forma que ela tem uma expertise tremenda. Então, analisando os grupos da Rodobens especificamente, a gente vê que os grupos de consórcio, eles são mais saudáveis, eles têm uma pontualidade, eles têm ali uma maior probabilidade de
adquirir o bem em menor tempo do que em muitas outras administradoras de consórcio. Aí eu falei, olha, o Danilo até falou para mim, Walter, vamos fazer uma parceria, você fazer uma análise sobre consórcios, você olhar para consórcio de novo. Foi justamente aí, e quem é meu aluno sabe que eu sou bastante chato, né? Eu não vou falar de algo em que eu não acredito, eu não vou falar de algo que eu não faria. Tá? Então, justamente, é por causa disso que nós estamos aqui conversando. Ok, gente? Tudo bem até aqui? Estamos juntos? Se tiver alguma dúvida, escreve aí no chat, tá? Que o pessoal vai responder. Eu respondo também, mas tem pessoas aí apostas para poder responder suas dúvidas, né? Se for surgindo aí ao longo dessa conversa. Beleza, gente? Então, eu queria contar para vocês um pouco desse mercado de consórcio, como ele está aquecido, um pouco da minha história, que eu acabei me relacionando com consórcio lá, poxa, 30 anos, é bastante tempo. E agora, depois de 30 anos, eu olhar de novo para consórcio e me reencontrar com a Rodobens por meio aí da Frabens, que é uma representante da Rodobens. Então, vamos fazer agora, entrar na, já que chega de conversa na volta, já falamos muito, vamos entrar agora na fase de cálculo. Tá, Walter, você está falando que consórcio é bom, tal. Vamos comparar um financiamento tradicional que está aqui, ó, financiamento tradicional e o consórcio, tá? Como que a gente faz essa comparação? Então, nós preparamos uma simulação aqui para você pensar. Acompanhe aqui essa. Vamos pegar um crédito. Ó. Vou pegar um crédito de 100 mil no financiamento tradicional e um crédito de 100 mil em consórcio. No financiamento tradicional, gente, aqui uma taxa que eu acho que hoje nem tem essa taxa por aí, tá? 1,49, eu estou sendo bondoso aqui. Eu estou vendo taxas de 2% ao mês ou mais. E quando você assume um financiamento, essa taxa vai ficar até o fim do consórcio. Do consórcio não, do financiamento aqui no caso. Então, se você pegar um empréstimo para comprar, por exemplo, um caminhão, ou comprar um carro, ou comprar um terreno, o que quer que seja, tá? Em 60 parcelas a 1,49, vamos pensar no carro que acho que é melhor, né? Mais tangível. Eu falei terreno, mas terreno, acho que você nem consegue financiar desse jeito aqui, tá? O que acontece? Você vai ter uma prestação de 2.532. E, em geral, para que você tenha um financiamento, eles vão te exigir uma renda mínima. Aqui, gente, é uma estimativa. A pessoa teria que ter uma renda mínima de 8 mil reais, por volta de 8 mil reais, para assumir uma parcela de 2.500, porque tem uma regrinha ali que a sua renda ela tem que comportar a parcela. Tá? Senão o banco não empresta. E outra coisa, banco, financeira, eles vão analisar o seu score para saber se você tem condição. No total, você vai pagar quanto? Você vai pagar 151 mil em 60 meses, total de 51.900, quase 52 mil de juros. Bom, e se ao mesmo... Só que daí o que acontece? Você tem o bem agora, ok? Se você fizer a mesma operação em consórcio, eu coloquei aqui, gente, uma taxa de 20% de administração. Não é ao mês, tá? É no período inteiro de 60 meses. Se você quiser saber o mês, divide 20% por 60, para você saber quanto que seria a taxa ao mês. De administração, não é de juro, ok? Beleza, pessoal? Aqui a prestação média vai sair por volta de 2 mil reais. Por que média? Tem administradoras que cobram seguro, algumas cobram fundo de reserva, tá? Então, tem algumas taxinhas aí que a gente tem que analisar de administradora para administradora de consórcio. Renda mínima não é exigido. No final das contas, você vai pagar 20 mil de taxa de administração, ok? Em 60 meses, isso aí diluído nas parcelas. O total será de 120 mil reais que você vai pagar com 60 vezes de 2 mil. E quanto que é comparado ao financiamento tradicional? 31 mil reais você economiza. Aí você vai falar, Walter, gostei. Gostei, é mais barato, tá? Só que eu não tenho o carro na mão.
Então aí vai entrar a questão do perfil. Se você tem dinheiro para comprar à vista, você não vai querer nem pagar a taxa de administração. Vai lá e compra seu carro à vista, seu caminhão à vista. Tá? Então não seria o perfil da pessoa para fazer consórcio. Então vamos primeiro falar de quem não é o perfil. Se você quer agora o carro, você também não é o perfil para fazer consórcio. Ué, Walter, você não vai deixar fazer consórcio? Se fosse eu vendendo, não faria consórcio, não, tá? Assim, se eu fosse empresa, eu não venderia para você, tá? Ou se fosse eu quem vai comprar, eu não compraria um consórcio. Eu preciso agora do caminhão, do carro, tá? Para quem é o consórcio, gente? Para quem tem renda para pagar, por exemplo, 2.000 reais por mês, você tem que ter capacidade financeira. Não adianta você não conseguir pagar essa parcela. Porque se você estiver inadimplente, você não é contemplado. Tá? Segundo, você não pode precisar do bem agora. É isso, Walter. Gente, esse é o perfil básico. Se você tiver esse perfil, tá? E você, por exemplo, você não tem dinheiro agora e você pode esperar e tem renda, tá? O consórcio é para você. Então, para quem não é, para quem quer agora e ou poderia comprar à vista. Quem quer agora e não tem dinheiro faz financiamento. Quem tem dinheiro vai comprar à vista. Ah, Walter, eu não tenho dinheiro guardado, mas também não tenho pressa no consórcio e está sobrando dinheiro no meu orçamento. Você é a pessoa que pode olhar para o consórcio. Ok, gente? Ficou fácil de entender? Tudo bem? Então, eu quero conversar com você de uma forma bem específica. Se você achou interessante essa abordagem, aqui na descrição do vídeo tem um link em que você pode entrar em contato com a Parabéns. Tá? Você também pode escrever aqui no chat, eles podem entrar em contato com você, mas de preferência no link você já entra em contato direto, para que eles possam fazer um estudo para você. Porque o consórcio, gente, o que eu gosto desse pessoal da Parabéns, se a pessoa não tem renda, ou se a pessoa ela não tem o perfil, ela tem pressa, eles não vão indicar o consórcio. Porque o consórcio pode ser para caminhão, para casa, para viagem, tá? Para cirurgia. O consórcio pode ser para muita coisa, mas você tem que ser a pessoa adequada para isso. Então, aproveite essa oportunidade, analise, veja, é uma janela de oportunidade também devido às altas taxas de juros e o consórcio ele tem outras possibilidades para investidores que nós não vamos tratar aqui. Tá? Hoje nós estamos tratando no consórcio para você aumentar o seu patrimônio e adquirir aquele bem que você precisa. Então, entre em contato, clica aqui no link e eu quero te agradecer por você ter ficado até aqui comigo. Tá? É uma alegria quando eu vejo alunos, ex-alunos, clientes, pessoas que já trabalharam comigo também, colegas de trabalho, prestigiando aqui. Então, muito obrigado, fique com Deus e vai investigar o que pode ser bom para o planejamento financeiro para a sua vida e a vida da sua família e da sua empresa. Abração, gente, e até breve. Tchau, tchau.